Olá, bom dia. Desde já agradeço a presença de todos. Bom, me chamo Ana Paula, sou graduanda de nutrição e sou extensionista do Encontro Sabores e Saberes. A extensão Sabores e Saberes é baseada em encontros anuais que ocorrem desde o ano de 2009 em parceria com o Instituto de Nutrição Josué de Castro e a agência UFRJ de Inovação, com o apoio do Sistema de Alimentação da UFRJ, o Restaurante Universitário, e apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. O encontro busca tratar de assuntos relacionados à alimentação, meio ambiente e sustentabilidade, e ele conta com a colaboração de docentes e discentes do curso de Nutrição e Gastronomia. E com isso, são realizadas exposições, apresentações de trabalhos científicos, debates e oficinas culinárias, que são coordenadas por docentes do INJC. Esse ano será realizada a 13ª edição, que vai ocorrer entre os dias 16 e 17 de setembro, e vamos ter como tema consumo de frutas, legumes e verduras, perspectivas e tendências, um tema conjugado às propostas temáticas das Nações Unidas, que decretaram o ano de 2021 como o Ano Internacional das Frutas e Vegetais. Devido ao atual cenário de pandemia da Covid-19, nosso evento seguirá de forma remota. E hoje nosso debate terá como tema consumo consciente de frutas, legumes e verduras durante a pandemia. Estamos aqui com a professora Camila Didini, que é mestre em nutrição humana e especialista em nutrição aplicada à gastronomia, o nutricionista Caio Leonor, que é especialista em alimentação coletiva e mestrando da UFRJ. Também se encontra conosco a graduanda de nutrição Maria Eduarda, que é extensionista do Sabores e Saberes. Olá, bom dia. Bom, vou dar a palavra para a professora Camila explicar um pouco da parte prática. Olá, Camila, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Bom, hoje, pediram para trazer uma receita que fosse uma receita prática, uma receita que a gente conseguisse fazer tranquilamente em casa, uma receita que tivesse essa pegada, trazendo ali uma maior quantidade de consumo de frutas, legumes, de hortaliças que a gente estivesse ali desenvolvendo e que principalmente que seja gostosa, Infelizmente vocês não vão conseguir provar, mas vocês vão poder conseguir aplicar ali em casa, tá? Bom, para essa receita, na verdade, como a gente não tem um público-alvo, algo focado para criança, para idoso, eu tentei trazer algo que abordasse diversas temáticas. Então, a gente vai fazer um bolo de chuchu. Só que o bolo de chuchu, a gente vai ter uma cobertura com uma geleia de casca de laranja e maracujá. E aí, nesse quesito, que os meninos vão até desenvolver melhor depois, a gente vai estar utilizando um legume ali para poder fazer um enriquecimento desse bolo, que vai ser ali a base do nosso bolo, vai ser o chuchu. E a gente vai ter ali na nossa geleia um aproveitamento integral, que a gente vai utilizar não só o sumo da própria laranja, mas também as cascas dela. Então, a gente vai conseguir ali desenvolver um pouco. Bom, deixa eu mostrar aqui para você a mise en place, para vocês. Deixa eu ver a minha câmera. A receita, gente, na verdade, é uma receita bem simples de fazer, Vai ser assim, ela vai demorar, vou fazer, na verdade, uma pequena quantidade, Eu vou utilizar essa forma aqui, que é o bolo piscina, Para poder fazer e colocar depois a nossa geleia aqui em cima. Ela é uma forma que tem 20 centímetros de diâmetro, então é uma forma relativamente pequena, É só para poder mesmo fazer demonstração com vocês. E aí eu tô fazendo meia receita. Mas se vocês quiserem fazer a receita inteira, aí vocês conseguem desenvolver. Bom, o que vai levar na nossa receita? A gente vai levar meia xícara de farinha de aveia. Então, a gente vai estar trazendo aqui um elemento que vai enriquecer em termos de teor de fibra, Apesar da farinha de aveia ter um menor teor, por exemplo, farelo, mas você também pode utilizá-lo. Vamos estar utilizando o nosso chuchu, tá? Então, meia xícara de chuchu, que nada mais é do que você cozinhá-lo, E aí, quando ele estiver em textura, bater em formato de purê. E aí, você pode optar ou por bater simplesmente com um garfo, Ou então bater ali, propriamente dito, com um liquidificador ou um mix, para deixar mais lisinho, mais homogêneo, tá? Lembrando que, se você não quiser esses pedacinhos, utiliza um mix ou um liquidificador. Se não tiver problema para você, pode ser só um garfo e acabou, tá?
Nós vamos ter uma fonte de gordura, né, que eu estou utilizando óleo, mas você, por exemplo, óleo de soja, você pode utilizar, por exemplo, um óleo de coco, né, para poder saborificar e tudo mais. Ovos, 2 ovos, tá? Meia colher de fermento e tô colocando aqui o whey de chocolate, tá? O whey é opcional, tá? Se você não quiser colocar o whey, você adiciona a mesma quantidade, meia xícara de farinha para poder completar os secos. Eu tô colocando whey porque o whey ele auxilia ali, né? Aumenta ali a quantidade de proteína. Tem as questões também de sabor, né? Então eu fiz um antes, né, de começar a live com whey de maracujá e agora eu tô fazendo um com whey de chocolate, que são dois sabores que combinam bastante com a nossa geleia. Então a gente vai fazer uma geleia de casca de laranja com maracujá. Então vai combinar bastante com o sabor do chocolate. Camila, o que falta aqui? Açúcar, né? O açúcar, na verdade, nesse caso, vai ser opcional. Por quê? Porque o whey ele já vai dar o doçor, né? Então ele vai dar o sabor ali para o nosso bolo, além da nossa geleia que a gente vai preparar posteriormente, tá? Mas quem quiser pode colocar um pouquinho de açúcar para poder dar um doçor, tá? Normalmente, se você for fazer um público, por exemplo, com criança, algo assim, você já não adiciona açúcar, você faz só pura e simplesmente a preparação, tá? Fora isso, você pode estar ali adicionando açúcar ao pratinho, ok? Bom, deixa eu só ajeitar aqui a câmera para poder facilitar para vocês. Como é que normalmente a gente faz, né? Eu normalmente vou misturar os secos, então, meu whey, minha farinha de aveia, meu açúcar, misturar bem, e depois eu vou adicionando o restante. O óleo, o meu chuchu e os meus ovos, tá? Uma dica, como eu estou usando a minha forma piscina, que ela tem essa diferença aqui, eu sempre coloco no fundo um pedacinho de papel manteiga, para que não grude, tá? Que a gente consiga ali depois desenformar sem problema nenhum, tá? Além de untar ela todinha com uma camada de gordura também. Então vamos lá. Vou misturar aqui açúcar, a farinha, o whey de chocolate. E aí, gente, lembrando que o sabor que você vai ter no bolo vai ser, nesse caso, que você está utilizando ali no whey, tá? Então, por exemplo, eu usei no outro um whey de maracujá. Então, o sabor que vai estar ali maior vai ser o whey de maracujá. Né? Vai ser o sabor de maracujá. E nesse aqui eu quis colocar chocolate para poder ficar um pouquinho diferente do outro. Vou adicionar nosso chuchu. Adicionar a nossa gordura, nosso óleo. E adicionar nossos ovos. Lembrando sempre de quebrar um a um, separadamente, né, da nossa receita, para não correr o risco de ter algum ali inapropriado e acabar tendo tudo que ser descartado. Então, só lembrando a receita, são 2 ovos, meia xícara de farinha de aveia, meia xícara de whey protein, tá? 1/4 de xícara de óleo, e aí eu coloquei também 1/4 de xícara de açúcar e meia xícara
de chuchu, tá? Depois eu peço para as meninas também escreverem essa receita, para elas colocarem. Ó, ela fica com uma textura assim. Nesse ponto aqui, gente, se alguém quiser acrescentar, por exemplo, uma chia para aumentar o maior teor de fibra, não tem problema nenhum, tá? Não vai alterar ali a textura do nosso bolo. Também não é só exagerar, uma colherzinha, né? Só para poder enriquecer mais esse bolo, tá? E aí o meu forno aqui já tá pré-aquecido. Tá bem... Já tá aqui, ó. Uma boa textura, ó. E agora eu vou colocar meu fermento para finalizar. Meia colherzinha de sopa. Fermento é o último item, né? Que a gente adiciona antes de ir ao fogo. Vamos incorporando o fermento aqui lentamente. E agora na nossa forma aqui, vou adicionar o nosso bolinho. Bom, agora eu vou levar o nosso bolo para o forno. Enquanto o nosso bolo está no forno, as meninas e o Caio vão falando um pouquinho para vocês sobre essas questões, né, que a gente vai discutir ao longo da nossa live de hoje. Depois eu volto para poder ensinar a geleia de casca de laranja para vocês. Tá bem, Camila, obrigada. Bom, decidimos iniciar falando um pouco sobre o desperdício de alimentos e como, de certa forma, ele influencia para o consumo. O desperdício de alimentos é a diminuição da quantidade ou qualidade dos alimentos resultante de decisões e ações de varejistas, serviços de alimentação como bares, restaurantes, hotéis e refeitórios e também consumidores. De acordo com uma nova pesquisa realizada pela ONU, que visa apoiar os esforços globais para reduzir pela metade o desperdício de alimentos até 2030, estima-se que 931 milhões de toneladas de alimentos, ou 17% do total de alimentos disponíveis aos consumidores em 2019, foram para o lixo das residências, varejo, restaurantes e outros serviços alimentares. Esse número equivale a aproximadamente 23 milhões de caminhões de 40 toneladas totalmente carregados que, se enfileirados, poderiam dar 7 voltas na Terra. De acordo com os resultados do estudo liderado pela ONU, a maior parte do desperdício de alimentos, o equivalente a 61%, vem das famílias, ou seja, das nossas casas, daquela fruta que foi comprada a mais e depois de passar dias na fruteira ou na geladeira, resolvemos jogar no lixo. O restante, 26%, vem do setor de serviço de alimentos, por exemplo, restaurantes, hotéis ou estabelecimentos de ensino, e, por fim, os 13% vem do comércio, como supermercados ou pequenas lojas. O desperdício de alimentos resulta num forte impacto econômico, social e ambiental. Segundo a ONU, estima-se que entre 8% e 10% das emissões globais de gases de efeito estufa estão associadas a alimentos que não são consumidos, ou seja, descartados. Devemos pensar na cadeia por trás dos produtos, desses produtos que são desperdiçados. Desde a colheita até chegar nas nossas casas, isso inclui o terreno onde é cultivado, os fertilizantes, processos de embalagem, armazenamento, que geralmente precisa de baixas temperaturas, geralmente dependendo de combustível, transporte, etc. O meio ambiente é extremamente prejudicado, pois, imagine só, grande parte dos agrotóxicos, água, terra, fertilizantes, desmatamento, transporte, gasto de energia, combustível para as máquinas que são utilizadas durante o processo da agropecuária. Todo esse processo será realizado em vão,
em decorrer do desperdício, intensificando ainda mais a produção e, dessa forma, causando uma pressão maior ao meio ambiente. No caso do desperdício de alimentos de origem animal, o impacto ao meio ambiente é maior ainda, causando um prejuízo enorme ao meio ambiente, pois a criação do gado e entre outros animais demanda maiores quantidades de insumos que a produção de alimentos de origem vegetal, por exemplo. O desperdício também pode ocorrer por uma razão, vamos dizer estética, no qual os consumidores se recusam a comprar certos alimentos se eles estiverem com aparência mais abatida ou feridas, e as próprias redes de supermercados rejeitam alimentos com essas aparências menos saudáveis. Então, alguns produtos, como frutas, vegetais, estragam antes de saírem das prateleiras dos mercados, por exemplo. Além disso, ainda tem a questão de que muitos produtos estragam durante o transporte, por conta de longas distâncias, embalagens impróprias ou ausência de embalagens. Problemas na logística de transportes também são fatores que ocasionam no aumento do desperdício. Quanto mais alimento jogado fora, mais caro ele fica. Inclusive, através desse pensamento que na década de 1930, a produção de café em excesso foi queimada para gerar lucro. O desperdício também afeta e impulsiona a insegurança alimentar, tendo em vista o grande número de pessoas que não têm acesso a alimentos de qualidade no mundo. De acordo com a FAO, 690 milhões de pessoas passaram fome em 2019, um número que aumentou drasticamente após a pandemia do coronavírus. Como existe tanto desperdício de bons alimentos e tantas pessoas ainda precisam de alimentos no mundo. Segundo o relatório da ONU, uma só pessoa, em média, descarta pelo menos 121 quilos de alimentos. É necessário que haja mais conscientização quanto a este problema. Algumas das soluções seria comprar de forma planejada e na quantidade correta, fazer cardápios semanais, assim terá um planejamento do que será preparado, assim evitando um maior desperdício, verificar as datas de validade, não descartar frutas, legumes e verduras com aspecto feio. Existem diversas preparações que esse alimento poderá ser aproveitado. Um exemplo comum é a banana. Geralmente, quando a banana está com aspecto passado do ponto maduro, as pessoas já não querem mais consumir, querem jogar fora, por não estar com aspecto, vamos dizer, bom para comer, mas ela pode ser utilizada e aproveitada em outro tipo de preparação, como um bolo, uma vitamina, um biscoito, por exemplo. Então, não precisa jogar fora, sendo que existem diversas preparações que ela poderá ser utilizada. Então, essas são algumas das soluções para que seja evitado, assim, o desperdício. E agora eu vou dar a palavra para o Caio, poder prosseguir com o debate, nos contando um pouco sobre os entraves existentes para o consumo de frutas, legumes e verduras. Olá, Caio, bom dia. Olá a todos, obrigado pela presença de todos, obrigado pela oportunidade de fala. Então, como já foi bem mencionado pela mediadora Ana Paula, vou falar um pouco sobre os entraves, ou seja, fatores que podem estar limitando o consumo desses grupos de alimentos de origem vegetal, legumes, frutas e verduras. E nisso venho trazendo também algumas informações, alguns dados importantes, como aqueles publicados ao longo do ano passado, no decorrer do início desse ano, pela Organização Mundial da Saúde, pela POF, dentre outros órgãos que visam monitorar a saúde pública, né, tanto a nível nacional quanto internacional, né? E além desses fatos apresentados como estratégias para poder diminuir o consumo, diminuir o desperdício de alimentos, né, durante a pandemia, principalmente, a gente sabe que no decorrer dos anos, não digo especificamente agora, durante a pandemia, mas anos atrás, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem incentivado fortemente o consumo regular desse grupo de alimentos, né, equivalendo assim, recomendando cerca de 5 porções diárias desses alimentos por pelo menos 5 dias da semana. E mesmo diante dessa recomendação que vem sendo feita ao longo dos anos, que tem também incentivado diferentes estudos
a avaliar a composição nutricional desses alimentos, para justamente incentivar mais ainda o consumo desses alimentos, né? E mesmo diante disso, é possível se deparar que, por exemplo, atualmente, cerca de 23% da população brasileira faz o consumo regular de frutas, legumes e verduras, né? E isso, de certa forma, acaba sendo um pouco mais preocupante. Porém, quando a gente passa a olhar por um outro lado, a gente também já se depara, na situação atual, com uma notícia um tanto agradável, né? Mesmo diante dessa situação toda lamentável que a gente tem passado nos últimos tempos, né? Então, o setor de frutas e hortaliças vem crescendo e cresceu, né, cerca de 20% no varejo durante a pandemia, né? E dentre os fatores que podem limitar o consumo, o acesso a esses alimentos, eu destaco o preço desses, né? Pois foram alguns dos alimentos que, segundo, né, os dados publicados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também conhecido como IPCA, eles, através dos seus dados, da sua pesquisa, foi relatado alguns aumentos extraordinários em alguns alimentos, né? Sendo esses, dentro de 12 meses, a batata, que sofreu um aumento de cerca de 67%, seguida pelo tomate, pela cenoura, pela maçã, banana maçã, laranja, pera, e a banana prata e a cebola, e dentre outros que também sofreram esse ajuste, sendo esses alimentos desses grupos que sofreram maiores altas durante o ano de 2020, por exemplo, né? E tendo em vista os altos preços durante a pandemia, mesmo assim, esses produtos acabaram fazendo parte da dieta, da alimentação da população durante esse período, né? E isso pode ser justificado pelo aumento simultâneo e um pouco maior do que esses alimentos da carne e produtos cárneos. Então, esses alimentos, as carnes e os produtos cárneos, tendo mais elevado do que esses vegetais mencionados, por exemplo, acabam fazendo com que a população tenha optado por consumir esses alimentos ao invés desses produtos cárneos, né? E que, consequentemente, também fez com que diminuísse esse consumo, e que também pode estar refletindo, por exemplo, tanto na saúde quanto no meio ambiente, né? Além disso, cabe salientar que isso pode ser por conta da desvalorização da moeda brasileira, né? Porque estudos já mostram porque somos um país que exporta muito e que recebe, né, o valor em dólar, que é muito mais vantajoso, ou que é mais valorizado. Então, consequentemente, a nossa moeda fica mais desvalorizada e outros produtos ficam acabando ficando mais caros, né? E além desse fator que pode também limitar o acesso ao consumo de certos alimentos, mesmo que ainda assim eles sejam consumidos, um outro fator também que pode estar limitando um pouco essa questão do consumo, acesso e tudo mais, é o desemprego, certo? O número de pessoas desempregadas veio a aumentar expressivamente, com cerca de 14%, que alcançando um nível recorde de 14,8 milhões de pessoas desempregadas durante esse período, né? Além que uma pesquisa publicada e feita durante o ano passado, aponta que o salário mínimo brasileiro deveria ser bem maior do que está atualmente, né? Para justamente fazer com que a qualidade de vida e, consequentemente, o consumo e acesso dos alimentos sejam de forma adequada, né? Então, juntando todos esses fatores, a responsabilidade de ter que pagar contas altas acaba que a alimentação fica um pouco limitada, que, consequentemente, também pode torná-la um pouco mais monótona, e, consequentemente, também vai fazer com que esses indivíduos tenham uma alimentação monótona, não só a nível de alimento, mas também a nível nutricional, quando a gente passa a olhar por esse olhar, né? Ainda mais que a gente já sabe que o Brasil, por exemplo, comporta uma vasta flora brasileira, e que ainda faz com que, e pela falta de informações e dentre outros fatores, pode fazer com que muitas pessoas não conheçam
e que, por não conhecer, eles acabam desprezando certos alimentos que poderiam estar inclusos na dieta, e justamente para poder auxiliar, tanto na questão do acesso ao alimento, de ter um alimento na mesa, e também pensando também pelo lado nutricional, né? E, porém, apesar do preço e a renda dos brasileiros, por exemplo, serem fatores importantes de serem destacados durante essa discussão, não podemos também esquecer de destacar que uma das maiores entraves, um dos maiores limitadores do consumo de legumes, frutas e verdura, está também no aumento do fácil acesso, no caso, das mídias sociais, né? Resumidamente, de uma forma mais simplista, para quem não sabe, mídias sociais é um complexo de aplicativos, plataformas que visam compartilhar compartilhar conteúdo, independente de qual ele seja eles em vídeo, seja receitas, notícias, enfim, conteúdo de modo geral. Então, as empresas que estão investindo nessas mídias sociais acabam com que diferentes outras empresas utilizem esses meios para poder compartilharem, publicarem e fazer com que suas empresas, suas marcas cresçam, né? Então, fazendo com que essas mídias sociais, as redes sociais cresçam, mais informações são compartilhadas até a população, né? Então, consequentemente, esse excesso de informações, esse excesso de modernização através das mídias sociais durante o período da pandemia pode também estar refletindo na escolha e no consumo desses alimentos, quando a população vai tentar preparar alguma preparação para fazer durante o seu dia a dia, né? E os meios de comunicação, principalmente os de aplicativos de entrega rápida, acabam contribuindo para o acesso aos alimentos calóricos, né? Como esse fast food, dentre outras preparações, né? Além disso, um outro estudo também publicado durante esse período relatou que brasileiros com faixa etária de 45 a 55 anos estão consumindo mais alimentos processados, né, durante a pandemia, principalmente. E esse consumo desses produtos nessa faixa etária era de 9% em outubro de 2019, e quando comparado a junho, menos de um ano, acaba nos mostrando um resultado que pode ser um pouco mais preocupante, chegando a quase o dobro desse consumo em 2019, né, chegando a cerca de 16% no aumento da procura e consumo desses alimentos ultraprocessados. E é o que mostra também no estudo do Datafolha, dentre outros trabalhos científicos que podem complementares a esse dado, né? E o porquê de enfatizar esse aumento, né? Para quem não sabe, os alimentos ultraprocessados, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, são, em geral, formulações industriais feitas tipicamente com 5 ou mais ingredientes. E eles, consequentemente, acabam sendo pobres nutricionalmente e ricos em calorias, açúcares, gorduras, sal e aditivos químicos, que, consequentemente, eles são adicionados com o intuito básico de tornar o alimento mais apelativo, tanto a nível visual, palativo, degustativo, olfatório, e também aumentar o prazo de validade deles, certo? E quando consumidos em certa quantidade e em um determinado período, que ainda não se sabe, eles podem ocasionar em sérios problemas à saúde, tanto a nível curto prazo a longo prazo, né? Então, essas complicações, elas têm sido refletidas bastante na população brasileira, né? E, por fim, não podemos esquecer que os alimentos mais saudáveis para o consumo são os alimentos in natura e minimamente processados, né? Como também destacado pelo Guia Alimentar pela População Brasileira, cujo documento enfatiza o consumo de verduras, legumes, frutas, tubérculos, arroz, cereais, enfim, dentre outros alimentos que fazem parte desse grupo de alimentos, né? E com isso tudo apresentado a vocês, dentre esses fatores que podem limitar o consumo desses alimentos, e dentre outros que também poderiam ser destacados aqui, foi relatado o número de pessoas que passam fome durante a pandemia, que pode superar até 132 milhões de pessoas. E essa estatística mostra que a fome pode causar maior
maiores números de mortes do que a própria Covid, né? Então, esses foram um dos dados que eu encontrei na literatura, do que também tem sido discutido durante esse período, e é isso que eu gostaria de falar com vocês agora de primeiro momento. Tá bom, Caio, obrigada. Lembrando que qualquer dúvida pode ser deixada aqui no chat, que ao final sua pergunta será lida e respondida. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Maria Eduarda, que continuará o debate falando um pouco sobre a insegurança alimentar. E a insegurança alimentar e a volta do Brasil no mapa da fome. Bom, o conceito de segurança alimentar é empregado quando não há um acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, ou quando há substituição desses alimentos que são ricos em nutrientes e vitaminas por alimentos mais baratos, como, por exemplo, o Caio já havia explicado antes, os ultraprocessados mesmo. E muitas vezes, esses alimentos que são ultraprocessados, eles são mais enriquecidos com farinhas, açúcares, sódios, e essa substituição ocorre justamente por uma tentativa de se compensar o preço dos alimentos, que estão cada vez mais caros, sem que ocorra um comprometimento de acesso a outras necessidades essenciais. E está sendo muito complicado se manter no índice de segurança alimentar durante a pandemia, justamente pelo aumento do preço dos alimentos, pela taxa de desemprego que está subindo, pelo salário mínimo que não consegue abranger as necessidades básicas da população brasileira. E, bom, segundo um inquérito nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensão, ela realizou, nesse ano mesmo, de 2021, um inquérito nacional sobre a insegurança alimentar, no contexto da pandemia no Brasil. Os resultados eles foram divulgados há poucos meses, então é uma pesquisa, um estudo bem recente, e os dados surpreenderam muito com relação ao que a gente enxerga hoje, né? Os resultados eles mostram que nos 3 meses anteriores à coleta dos dados, anteriores à pesquisa iniciar, menos da metade dos homicídios brasileiros, cerca de 44,8% mais ou menos, chegava nem a 45%, tinham os moradores em insegurança alimentar. E 55,2% se encontravam em insegurança alimentar, ou seja, mais da metade da população hoje encontra-se em insegurança alimentar. 9% conviviam já com fome, ou seja, já estavam em situação de segurança alimentar grave, sendo pior em condições nos domicílios que são localizados em área rural, né, que são cerca de 12%. No total, são 211 milhões de brasileiros e cerca de 117 milhões que convivem com algum grau de insegurança alimentar. E desse total, 43 milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente. E 19 milhões de brasileiros eles enfrentam hoje a fome. Nessa pesquisa também realizada pela Pensão, observaram que a insegurança alimentar grave no domicílio dobra nas áreas rurais do país, como eu havia dito, cerca de 12% da população rural, especialmente quando não há disponibilidade adequada de água para a produção de alimentos e aos animais também. Esse é o pior índice desde então. Em 2004, mais ou menos, o país tinha cerca de 65% da população em segurança alimentar. Hoje não chega nem a metade, não chega nem a 45%. E até 2013, as pesquisas elas mostravam uma certa regressão da fome no país. Mas hoje tem uma grande parcela da população que está desassistida. O salário mínimo não consegue suprir as necessidades básicas alimentícias da população brasileira, e com os alimentos cada vez mais em alta nas prateleiras do mercado, fica muito mais complicado você conseguir ter uma alimentação adequada, como o Caio havia dito, tendo principalmente na preparação os alimentos in natura.
Então, ocorre muito essa substituição para os alimentos ultraprocessados, porque você consegue comprar em maior quantidade por um menor preço. Só que há um déficit nutricional muito grande, que acaba sendo prejudicial em curto e principalmente a longo prazo. Isso se torna muito mais intenso por conta da atual pandemia que a gente está vivenciando hoje. E tudo isso fez com que o Brasil voltasse para o mapa da fome, onde quase 20 milhões de brasileiros estão passando fome no país. Essa é a minha contribuição para hoje. Tá bom, Maria Eduarda, obrigada. É muito triste, em pleno 2021, o Brasil voltar ao mapa da fome. Bom, agora eu vou retornar a palavra para a Camila, para ela nos mostrar um pouco sobre a preparação. Paulo. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a preparar a nossa geleia. Então, bom, pegando esse gancho que se fala agora, a gente vai fazer o aproveitamento integral de cascas. Essa, por exemplo, é uma casca que estava de laranjas anteriores, que eu consumi na minha casa. E aí, o que eu faço? Em vez de jogar fora, eu já vou cortando bonitinha e armazeno e congelo. E aí, agora eu descongelei para a gente poder incluir na nossa geleia. Pois bem, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Pequeno detalhe, a gente vai utilizar o suco da laranja. Só que, antes da gente utilizar o suco da laranja, a gente tem que fazer a retirada da casca. Só que a casca, gente, tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode pegar essa parte branca. Por quê? Essa parte branca aqui é a parte que dá o amargor. Então, o que eu vou fazer? A gente normalmente vai fazer uma retirada aqui, ó. Essa retirada de casca. Eu vou fazer toda a retirada de casca. Tá, vou deixar aqui de lado, porque a gente não precisa de mais não, porque já tem aquela. E aí, essa partezinha aqui branca, eu tenho que fazer a retirada. Como é que eu faço a retirada? Numa tábua que esteja firme, vou pegar minha faca e vou deslizar a faca. A faca, lembrando que a faca tem que estar molada, hein, gente? Faca cega não corta nada. E, ó, fazer toda a retirada dessa entrecasca, dessa parte branca, porque é ela que vai dar ali o amargor da nossa preparação. A gente não quer uma geleia amarga, a gente quer uma geleia docinha para poder acompanhar. Então, vou lá fazer toda a retirada dessa parte branca. Camila, até quando eu retiro? Dessa sem nada. Basicamente sem nada, só a casca. Então, tira ali com todo cuidado, tá? Eu até brinco, falo, gente, tá estressado, pegou um trânsito para chegar em casa, faz isso, ó, para você ir lá, desestressar, conseguir fazer a preparação, ó, ela tem que ficar assim, ó, lisinho, tá vendo? Bom, feito isso, deixa eu tirar mais um pouquinho aqui, ó, a partezinha aqui branca. Feito isso, foi a parte, né, lembrando de higienizar sempre nossas frutas, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a minha casca de laranja. E aí, você pode cortar um julienne, que seria em tirinhas. Então, a gente tem aqui, ó, a gente faz ali as tirinhas. Que eu acho que fica um visual bem bonito, quando você tem as suas tirinhas ali, ó. Vou chegar aqui mais próximo. Ó, quando você tem umas tirinhas, ela fica com um visual muito bonito depois na nossa geleia. Ou, se você quiser, você faz o brunoise, que são pequenos cubos. Então, você dá aqui da julienne, você parte, só inverter, e aí a gente vai fazendo os nossos cubinhos. Então, aqui, ó, a gente faz assim. Isso aqui, ele fica menorzinho, né? Então, fica mais imperceptível a presença da casca de geleia. Então, fica ali ao critério que vocês têm. Pois bem, vamos então começar a preparar a nossa geleia. Vamos lá, então. Para a nossa geleia, a gente vai precisar... Deixa eu só chegar mais perto aqui para vocês. Deixa eu baixar um pouquinho. Isso. Para nossa geleia, eu vou precisar de meia xícara
de polpa de maracujá. E aí coloco com semente, coloco com tudo, tá, gente? Você pode tirar semente? Pode, mas eu gosto da decoração que ela faz ali na camada superior do nosso bolo, tá? Eu vou colocar mais ou menos a mesma quantidade ali de cascas de laranja, tá? Vai dar mais ou menos uma meia xícara, tá? Da casca da laranja, ok? E eu coloco o sumo de uma laranja, tá? Nesse caso aqui eu vou botar na peneira, vou espremer na mão mesmo, porque se cair a semente fica aqui, né? Para poder dar o gostinho da laranja também e ela combinar com a nosso maracujá, tá? Por isso que eu falei para vocês tirarem primeiro a casca, porque depois fica mais difícil isso acontecer. Deixa eu pegar ali a outra metade. Aqui, ó. Bom, e aí, para poder fazer a nossa geleia, o que a gente precisa além das nossas frutas? Açúcar, né? Então a gente vai precisar, propriamente dito, de açúcar ali para a preparação da nossa geleia. Quanto de açúcar eu coloco? Eu coloco mais ou menos meia xícara, tá? Para poder fazer ali uma calda bem brilhante da nossa geleia. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Ó, nós temos o maracujá, o suco da laranja e as nossas casquinhas da laranja. Olha como é que visualmente já fica bem bonito. Coloquei em fogo alto para poder rapidamente preparar. Se vocês quiserem tirar, por exemplo, isso aqui é do bagaço do maracujá, tá? Se vocês quiserem uma coisa mais límpida e tal, senão é só amassar que ele vai saindo, tá vendo? Senão vocês podem tirar. Mas eu, como não tenho problema, eu acho que dá uma cara mais rústica. Dá um tchan no nosso geleia. Já até sumiu. Pode ficar. Bom, enquanto isso, tá aqui fervendo, vou mostrar pra vocês o outro bolo que eu já feito. Né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, que eu falei pra dica, vocês colocarem papel manteiga, que dá uma grudadinha, mas não desmontou. E aí, esse aqui, ó, separar os pedacinhos de chuchu, tá vendo? Eu preferi fazer no garfo mesmo, pra ficar com esses pedacinhos, pra poder ter o nosso bolinho piscina. Vou deixar aqui, enquanto a gente vai estar ali. Deixa aqui fervendo. Camila, o legal dessa receita também é que, como eu já havia falado, né, poucos sabem, mas a nossa flora brasileira é composta por mais de 300 mil espécies de plantas, de alimentos de origem vegetal que possam ser consumidas, né? Mas que ainda assim pouca parcela dessa porcentagem faz parte realmente da dieta da população. E sabendo disso, da importância de difundir essas informações sobre a importância delas e tudo mais, a gente consegue tornar essa sua receita tornar essa sua receita como base para desenvolver outras receitas, né? Porque esse que você escolheu foi só um dos exemplos que a gente poderia estar utilizando outros alimentos e as suas partes que normalmente são desprezadas, né? Com certeza. Usar uma folha, uma flor,
né? Utilizar ali as próprias cascas, as entrecascas, por exemplo, eu poderia fazer aqui uma geleia de melancia utilizando a entrecasca da melancia, né? Também seria uma boa pegada, né? Se você quisesse ali dar ali um pouquinho de sabor da melancia, dar ali textura e sem modificar a cor, né? Porque a entrecasca é branca, então ela também não iria modificar a cor da nossa geleia, né? Que aqui eu quero predominante mesmo, a cor da geleia sendo o amarelo, né? Então também poderia usar a entrecasca da melancia sem problema nenhum. O bom também é que pode fazer até esse jogo de cores, né, que você falou. Pode utilizar a beterraba, por exemplo, para poder fazer a massa do bolo e o recheio de um outro alimento, sei lá, para poder deixar com uma outra coloração, uma outra textura e tornar uma sobremesa, por exemplo, bem colorida, né? Aí, ao mesmo tempo que você desfruta da preparação adocicada, dependendo do alimento um pouco ácido, um pouco mais amargo, você está ingerindo aí uma série de nutrientes e não nutrientes, né? Não, e assim, o legal desse bolo é porque, por exemplo, o principal ali que a gente está trazendo é o chuchu, né? A inclusão do chuchu. Porque eu vejo muita gente falando assim, eu não gosto de chuchu. Eu falo, gente, eu amo chuchu, sabe por quê? Chuchu não tem gosto de nada. Então, onde você colocar o chuchu, gente, vai ter o gosto do que você preparar. Então, ali, por exemplo, está o gosto do whey de maracujá. O bolo que está no forno está o gosto do whey de chocolate. Então, você vai tendo ali o gosto do que você for adicionar naquele bolo. Então, por exemplo, depois a gente vai molhar aquele bolo com essa calda aqui, com essa geleia de maracujá com laranja. Então, ele vai ter esse gostinho aqui. Então, na verdade, é saber brincar. Então, a gente pode trocar aquele purê de chuchu por um purê de um outro vegetal, um purê de um outro legume. Então, posso trancar, como deu o exemplo, a beterraba, né, fazer um red velvet. Eu posso, por exemplo, fazer uma pastinha com espinafre, né? Então, é uma forma de você estar incluindo ali na sua alimentação legumes, né? Sem a pessoa nem ao menos perceber. Isso a gente faz muito com a alimentação infantil, né? A inclusão de alguns alimentos que têm uma menor aderência para a criança. Que muitas vezes a criança que tem a grande dificuldade ali de ingerir uma maior quantidade de legumes, de verduras, de frutas, né? Então a gente tem assim essa brincadeira, né, de conseguir ali incluir, né? Fazer, por exemplo, poderia fazer aqui uma panqueca, né? Essa massa que a gente fez ali do bolo, você também pode colocar na frigideira e fazer panquequinhas com ela. Então também daria super certo. Então é uma forma também, por exemplo, poderia estar no café da manhã, consumindo. E aí fazer as panquequinhas e jogar em cima essa nossa geleinha. Sim, sim. E outra coisa também, a gente está focando aqui bastante nessa questão do acesso ao alimento, da questão da segurança alimentar, da questão nutricional para proporcionar o aporte nutricional, né, para a saúde da população, mas vale lembrar também que a gente utilizar diferentes alimentos também vai valorizar as diferentes culturas brasileiras, né? Então, a gente buscar por esses alimentos diferenciados que a gente não está habituado a consumir, também vai fazer com que esses alimentos, a cultura regional de diferentes estados brasileiros, sejam mais valorizados, né? E, consequentemente, vai fazer com que aquele produtor produza mais, vai também contribuir com a renda daquele indivíduo, daquele comércio local. Então, não é só consumir o alimento para ter o aporte nutricional adequado ou você ter acesso a esses alimentos, por mais que esses pontos sejam extremamente importantes, mas também vai estar atrelado a diferentes outros fatores que podem contribuir, entendeu? Então, se a gente parar para observar e parar para pensar um pouco sobre essa questão do alimento em si, a gente acaba juntando diversos fatores que vai beneficiar não só a gente, mas toda a sociedade como um todo, né? Imagina só, se no Nordeste fazendo um bolinho, né? E aí a gente pode trocar aqui, botando ali uma outra preparação, né? Ou então o Norte usando o jambo, e aí de cobertura a gente pode botar uma geleia de siriguela, uma geleia de umbu. Né? Você vai brincando mesmo, né? E aí isso Com é uma coisa certeza, cara. interessante que você está até falando, Caio, porque muitas vezes esses alimentos regionais, eles tendem a ser um preço mais acessível. Então, por exemplo, em vez de você comprar uma caixinha de mirtilo, que é uma berry que não é nativa, né, que custa às vezes uma caixinha de 200 gramas de 19, 20 reais, você pode comprar, por exemplo, uma cerola. Quando está na época a jabuticaba, você compra no centro do Rio de Janeiro, a jabuticaba, aquelas
cambucas, né, cheias por R$ 5, né, R$ 10. Então você consegue ali uma boa gama, né, uma diversidade de alimentos e ainda, melhor ainda do que a diversidade de alimentos, é um custo acessível, né? Ela Com acaba tendo certeza. um custo mais barato do que, por exemplo, se você usar uma Berry que não é brasileira. Com certeza. E sem falar também, aproveitando essa questão que você está falando, vale também lembrar que quando consumir, por exemplo, como uma forma de estratégia de consumir esses alimentos, sempre procurar também o alimento da safra, né? Porque esses alimentos, além do custo dele, porque a safra, o que quer dizer safra? O termo safra, ele se refere àqueles alimentos que estão em maior produção e, consequentemente, eles vão ter menos agrotóxicos, eles vão estar mais saborosos, de nível de sabor, de aparência e facilmente de serem encontrados, né? Diferente dessa fruta, essa berry mencionada pela Camila, que não é nativa e que possivelmente vai ter um custo maior, vai possivelmente ter um valor considerável ali de agrotóxico, né, para poder ser importado de fora, para poder se manter conservado, atrativo, né, para quando chegar aqui está consideravelmente pronto para consumo. Então, como eu falei, né, quando a gente passa a valorizar mais os nossos alimentos brasileiros, a gente vai juntando diversos fatores e que isso vai nos trazer benefícios, né? E quanto mais a gente procura, mais a gente valoriza e mais benefícios a gente vai ter. Ó, nosso bolo saiu. Esse aqui é o bolo com o whey de chocolate. Vou tentar desenformar ele pra gente colocar aqui, ó. Nossa geleia já tá pronta. Gente, vocês tinham que sentir o cheiro disso aqui. Vocês estão Tá parecendo entendendo? muito bom, hein? Nossa, deve estar maravilhoso. A minha casa inteira tá com cheiro de maracujá. E o bom do E é- chuchu também, que sempre tem alguma promoção dele, sempre encontramos ele bem baratinho. Hoje eu comprei, acho que tava R$ 1,99. E assim, eu usei 2 chuchus, então dá menos de 1 quilo. Né? Então você consegue ali, olha só. Ó, gente, o ponto da geleia é um ponto, você não vai botar a geleia e ela tá dura na panela, porque quando esfriar, a geleia endurece. Então ela fica assim, ó, quando você virar e ó, fazer, ó, tá vendo, ó, o fio? Uhum. Porque ela, conforme ela vai esfriando, assim, você vê que o fundo da panela, ó. Ó, tá vendo? Eu tirei, ó, tá vendo, ó? Ela já tá bem grossinha, ó. Eu não quero que vire Sim. uma placa, né? Eu quero que ela Porque senão umedeça também o nosso bolo. Deixa eu tentar desenformar aqui, ainda quente. Vamos ver se eu consigo desenformar quente. tá bom. Momento de tensão. A vontade de provar, gente. Não é? Vou mandar um Logo delivery essa pra hora do vocês. almoço. Sobremesa. Pegar tudo. Vamos lá. Vou desenformar aqui. Eu acho que tá quebrando, que tá muito quente. Tinha que deixar um pouco esfriando. Deixa eu tentar virar aqui. Se quebrar, não tem problema não. É só esfriar mesmo que daria certo. Deu uma leve quebradinha, mas nada tão assim, tão grande. Vou tirar aqui, ó, o que eu falei pra vocês. Só pãozinho de manteiga, tá vendo? Uhum. Vai auxiliar. Vai estar bem quentinho. Muito fofo ainda. Bora lá. Deixa eu trazer uma
Aqui. Vou virar minha calda, hein? Vou dar um pouquinho nesse e um pouquinho no outro. Vou botar nos dois. Vou é mais claro. Vai ser um pouquinho mais. Vou botar aqui agora esse aqui. Camila, nesse bolo, Vale. desculpa, mas nesse bolo você furou para poder cair a calda? Não, só botar por cima Não? mesmo. Se você Ah, quiser tá. fazer uma quantidade maior de calda, uma calda mais líquida, quando ele entrar, quando você cortar, ele vai entrar e fazer tipo aquele piscina, né? Aham. E aqui eu fui botando ele só pra poder. E aí o interessante é que se vocês verem aquela parte que eu mostrei pra vocês no início, ficou grudadinho no bolo, a própria geleia já cobre. Né? Verdade. Então, já sumiu. Aí, deixa eu cortar uma lâmina aqui de laranja. Peraí. Ah, esse bolo deve ser tudo, acompanhado de uma xícara de café. Não é? Tarde, né? Finalzinho de tarde. E isso também, essa dica pode até servir também como uma fonte de renda para quem estiver precisando de emprego, né? Com Com ingredientes certeza. simples, a gente conseguiu deixar um bolo bem bonito, bem atrativo e saboroso, né? Deixa Ficou eu trazer lindo. pra cá, a gente consegue ver melhor. E no inverno, geralmente, as pessoas sempre procuram esses bolos caseiros, assim. Sim, sim. Vou trazer pra vocês. Acho que fica mais fácil. Aprovado? Maravilhoso. Super Aprovadíssimo. aprovado. Ó, aí tem esse e tem com chocolate, que ele tá bem quente. E maracujá com chocolate também é uma ótima Parece combinação. bem macio. Tá, aqui, ó. Esse aqui tá frio, né? Ó, você consegue ver aqui, ó. Nossa Vendo? Senhora. Super fofo. Esse aqui, então, que tá quentinho, se você apertar, vai desmanchar. Aqui, ó. É esse. É, tá bem mais molinho. Esse aqui. Então, Muito bom, parabéns. esses nossos bolos. Utilizando E super vegetais, usando rápido. frutas. Não é? Super rápido, econômico, gostoso, prático, saudável. Querem mais o Com quê? certeza. E vale lembrar que esses ingredientes que a Camila trouxe foi para vocês se inspirarem e abusarem da criatividade de vocês, né? Caso vocês, por exemplo, não tenham acesso ao whey protein, vocês podem utilizar outros alimentos sem nenhum problema, em que ele não vai interferir na reprodutibilidade da receita.
Bom, quero agradecer a presença de todos. Uma pena não ter conseguido transmitir para o YouTube, né? Mas eu quero agradecer a presença do Caio, da professora Camila, da Maria Eduarda. Agradecer também o apoio técnico. E lembrando que, olha o bolo maravilhoso. Agora mostrando a criatura, a criadora e a criatura, né? Juntos. Bom, gente, acho que houve um pequeno problema em relação à transmissão, então a gente não vai ter nenhuma dúvida, né? Então... Mas, de qualquer forma, se alguém que estiver assistindo essa live, né, essa gravação, ele ficará disponível no YouTube e vocês podem entrar em contato conosco através do nosso perfil do Instagram, @SaboresSaberesUFRJ, e a gente vai estar disponível para poder saná-las e fazer, né, responder as perguntas e tudo mais. E vale lembrar também que, em breve, a gente, da Comissão Encontro Sabores e Saberes, disponibilizará mais informações acerca do evento que será durante esse ano ainda. E lembrando que as inscrições para os trabalhos estão abertas até o dia 20 de julho. Então, se você não submeteu o seu trabalho ainda, corre e tem todas as informações no nosso Instagram, como o Caio já disse. No nosso site também tem as regras, as normas, tudo direitinho. É só você se inscrever e submeter o seu trabalho, que estamos aguardando, tá bom? Obrigada e aguardamos vocês em setembro para o nosso evento, que seguirá de forma online. Obrigada a presença de todos. Tchau, pessoal. Até Obrigado. setembro, gente.